Fala galera, sextou no canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, isso mesmo, e o Botafogo conseguiu contratar o zagueiro, todo mundo já sabe, inclusive gravei um vídeo ontem no finzinho da tarde, início da noite. Se você não assistiu e quer saber tudo aí sobre o Adrielson, falei um pouco da carreira dele, né, do histórico do Adrielson antes de chegar no Botafogo e também do histórico do Adrielson lá na França, né, o que rolou nesses 8 meses do Adrielson lá no Lyon. A gente só sabe que ele praticamente não entrou em campo, né? Então, se você quiser saber mais detalhes, assista o vídeo de ontem, segundo conteúdo do dia, né? Eu raramente faço isso, tenho gravado algumas lives e tal, mas diante aí da importância do rebuliço, né, que causou esse retorno do Adrielson ao Botafogo, eu acabei gravando esse conteúdo. Modéstia à parte, acho que ficou bem legal. Recebi, aliás, vários elogios aí de vocês, comentando que acharam um conteúdo ali diferenciado, né, informações em que não foram faladas aí por outros canais co-irmãos, né? Galera, vamos lá. Antes da gente falar mais um pouco de Adrielson e também do Vitinho, né? Temos um jogo muito importante amanhã. Felizmente tivemos uma semana aí de tempo bom no Rio de Janeiro, friozinho, mas também muito sol, esquentando durante o dia, diga-se de passagem. Então tivemos uma semana cheia, né, para o trabalho do grupo visando esse jogo tão importante entre Botafogo e Fortaleza. Eu sei que tem muita gente aí chateada que o Botafogo não tem nem dado parciais, né, de ingressos, porque a gente imagina, né, que está abaixo do esperado para a importância desse jogo. Mas volto a dizer, já falei aqui esses dias, é um horário realmente difícil, um pouco ingrato. Nem todo mundo está disposto a sair de casa para ver um jogo 9 da noite de sábado e voltar ali em torno de 11, meia-noite, né, de sábado para domingo, apesar de ser um final de semana, né? Espero que até amanhã, motivados aí com a contratação do Adrielson e do próprio Vitinho, né, a torcida chegue junto e a gente consiga aí um excelente público, né? É claro que a gente entende que ainda tem muito torcedor que, né, ano passado a gente estava esgotando aí todos os jogos, né, desde o nosso primeiro turno fantástico. Então eu entendo que tem torcedores que ainda ficam cabreiros, né, e preferem ficar em casa. Beleza, né? Faz parte, né? Mas tomara que a gente tenha pelo menos 30 mil pessoas no Newton Santos pela importância desse jogo. Agora imaginem se esse jogo fosse no Castelão, né? Com certeza teríamos casa cheia, né? Então a grande vantagem do Botafogo amanhã é justamente o fator campo, né? Se fosse no Castelão, inclusive, eu ia estar aqui receoso, né? Porque o Fortaleza vem aí de uma sequência de 13 vitórias nos seus domínios, né? E então, felizmente, esse jogo é no Newton, é no tapetinho, chance do Botafogo recuperar a liderança justamente perdida para o Lion, beleza? Galera, a CBF indicou o nome do árbitro paulista, né, da FPF, da FIFA, o Flávio Rodrigues de Souza, para esse jogo, né, um jogo tão importante. E ele já apitou 4 partidas do Botafogo esse ano, com algumas polêmicas. O nosso 1-0 em cima do Fluminense, teve aquele lance do Martinelli em cima do Gregory, né? Que o VAR não chamou, enfim. Depois Botafogo e Inter 1-0, aí eu acho que foi uma partida com uma boa arbitragem. Teve também o 1-1 com o Bahia no jogo de ida agora da Copa do Brasil, tá? E finalizando, a única derrota que o Flávio Rodrigues de Souza apitou nossa, né, esse ano, foi o Juventude 3-2 lá em Caxias do Sul. Também um jogo que teve lances ali polêmicos, né? Um pênalti, ao meu ver, claríssimo em cima do Carlos Alberto. E também um lance, uma entrada dura ali em cima do Matheus Martins, que poderia ter gerado uma expulsão, o que não aconteceu. Teve gente que reclamou também do primeiro gol do jogo, do Juventude, que teria sido com o braço, mas isso aí eu até relevo, acho que é um lance difícil, que mesmo com as câmeras, tudo, não dá para cravar que o jogador do Juventude usou o braço para fazer o primeiro gol, né? Então tomara aí que o Flávio Rodrigues de Souza tenha uma boa arbitragem, é o que a gente sempre fala, né, aqui, né? Não queremos ajuda, mas também não queremos ser prejudicados. E outro detalhe também que eu queria falar, gente, estamos completando hoje uma semana, né, do pós-jogo, da nossa classificação
suada, sofrida contra o Palmeiras na Libertadores. E hoje a gente vê as arbitragens da Conmebol, da Libertadores, né, como muito superiores às arbitragens brasileiras. Ficamos ali até agradecidos, né, por terem sido boas arbitragens. Não favoreceu nem Botafogo, nem Palmeiras, os dois jogos desse confronto, né? Arbitragens cascudas, eu diria assim, né? E o árbitro também é aquele negócio, né? Ele, uruguaio, argentino, acabou o jogo, ele vai pro hotel, depois vai pegar um avião, voltar pro seu país e não vai ficar aquele mimimi da Leila, por exemplo, né? Então são arbitragens que a gente vê que o juiz teve peito para marcar as situações, como por exemplo aquele lance final decisivo, né? Do gol no lado do Palmeiras, que sinceramente acho que vocês vão concordar comigo, se tivesse sido no Brasileirão ou na Copa do Brasil, talvez o juiz se sentisse acuado, né? Pressionado por estar no Allianz Parque e não tivesse dado a mão, né? O VAR não tivesse nem chamado para mostrar a mão. O único errinho ali, que acho que também a gente já comentou aqui, é de que o VAR da Conmebol já deveria ter dito para o juiz, olha, bateu na mão, pode anular, né? Não precisava chamar para ele ver o lance, né? Acho que já está implícito que se a câmera mostra que a mão do Gustavo Gomes até ela faz assim para trás, né? Da batida da bola, não precisava nem ter consultado o árbitro, né? Teria que direto ter anulado. Essa é a minha única cornetada na decisão. Mas, sinceramente, acho que, para não generalizar, a maioria dos árbitros, talvez não todos, tivessem realmente ali a coragem de anular aquele gol, né? Porque poderia estar ali inebriado, né? Pela festa palmeirense e aí ir na onda ali da pressão do Alviverde, né? Então a gente fica feliz que as arbitragens, e vou falar um detalhe, não estou dizendo que as arbitragens sul-americanas sejam a maior maravilha do mundo, não. É que a arbitragem no Brasil anda tão complicada, e a própria CBF reconheceu isso recentemente, que quando vem uma arbitragem de fora, a gente acha assim que, né, estamos vivendo um sonho. Mas, enfim, é isso aí, basicamente. Galera, falando um pouco de arbitragem, mas aí outra situação, ontem teve o julgamento do Marlon Freitas pela aquela declaração dele no intervalo de jogo entre Cuiabá e Botafogo, que ele disse que o Botafogo teria que lutar contra o sistema, né? Então o STJD julgou, ele recebeu só uma advertência, felizmente tinha chance até de ficar fora de até 4 jogos, lembrando que foi uma denúncia, né, da Abrafute, e inclusive o auditor do STJD, o senhor Caio Carvalho Barros, criticou a Abrafute porque não mandou nem advogado e nem o próprio árbitro da partida, né, que seria teoricamente interessado, se sentiu ofendido, né, para essa audiência. Então ele deu passou uma descompostura ali na Abrafute, né, e enfim, apenas uma advertência para o Marlon por essa fala aí dele, que também não vejo nada de ofensivo ao árbitro, né, é apenas uma colocação aí. Não achei agressivo, né? Que bom que foi só uma advertência. Enfim, é isso aí, galera. Falando ainda de Conmebol, pessoal, para não perder aí o fio da meada, o Botafogo tem até o dia 13 de setembro para inscrever mais 3 jogadores, né? Vocês lembram que nesse confronto que eu acabei de falar diante do Palmeiras, o Botafogo teve 5 inscritos, né? Almada, Igor Jesus, Cuiabano, enfim. E agora o Botafogo vai ter 3, tá? Quem serão esses 3 jogadores? Para mim está muito claro que o Vitinho, né, esperado hoje no Rio de Janeiro, e o Adrielson serão 2 desses inscritos. E o terceiro, eu acredito que pode ser o Carlos Alberto, né? Mas tem uma chance aí também do El Arouche, né? O jogador aí francês, que aliás ainda não bidou, né? Tá dependendo ali de papelada, documentação. O El Arouche não foi ainda, não pode ser ainda relacionado por conta dessa burocracia. Beleza, galera? Vamos falar então de Adrielson mais um pouquinho? Confirmado, né? Tudo certo aí entre Botafogo e Lyon e Botafogo, né? Um acerto dentro da Igor Holden, né? O que facilita muito. O Adrielson realmente é esperado aí nos próximos dias, talvez na segunda-feira, como eu informei ontem. Informação do Jornal dos Esportes,
chegando ao Rio de Janeiro, segunda-feira, que aliás é o prazo final, né, de inscrição aí da janela, tá? Então vamos lembrar que são duas coisas diferentes. Inscrição da janela, a do dia 13 de setembro é a inscrição na próxima fase da Libertadores, tá? Duas situações. O Adrielson, ele já tinha sido contactado, tá, pelo Botafogo há alguns dias atrás e não estava muito animado com essa possibilidade de vir jogar no Botafogo, ali um contrato curto, né, de 3, 4 meses até dezembro. Ele não ficou muito animado. Falei aqui ontem, inclusive, que o desejo dele era que, se ele tivesse que sair do Lyon, fosse para algum outro clube da Europa, né? Claro que ele acabou convencido pelo Textor, até porque o Adrielson é um cara do grupo Eagle, né? Então é aquele momento em que me ajuda que eu te ajudo, né? O Adrielson vai ganhar muitos pontos, além de, né, uma grana, claro, mas muitos pontos com o boss, né? Porque ele está sendo chamado ali, quase que um momento ali, enfim, de colaboração mesmo, né? Dentro da holding. Qual a situação dele hoje no Lyon, né? Eu falei ontem bastante desses primeiros meses lá, uma minutagem muito baixa do Adrielson. Curiosamente, há chances dele atuar no jogo de hoje, né? 15 para as 4 da tarde, entre Lyon e Estrasburgo. Há uma possibilidade. Esse jogo, infelizmente, acho que não vai ter transmissão nenhuma, nem televisão, nem streaming, nada. Seria uma oportunidade até da gente ver caso o Adrielson entre em campo, né? Mas o Adrielson, eu falei, né? Ele até participou de um jogo pré-temporada. Ele deveria, né? Deveria ser mais aproveitado agora no segundo semestre, porque o Lyon vendeu o jogador que é o Mamadou Sarr, tá? Um zagueiro, jovem zagueiro, 19 anos, justamente para o Estrasburgo, a equipe que enfrenta o Lyon, coincidentemente enfrenta hoje, tá? Essa venda foi de cerca de 10 milhões de euros. Então saiu um zagueiro e ficaram 3 zagueiros, ou seja, o Adrielson certamente entraria aí nessa rotação, né? Jogos da Liga a partir de setembro e tal, com esses outros 2 zagueiros que estão numa prateleira acima do Adrielson, mas ele teria possibilidade de atuar. Mais ou menos o que eu vejo hoje nesse panorama de momento, né? Nesse raio-x do Adrielson chegando no Botafogo. Eu vejo o Adrielson, falei isso aqui ontem, chegando para brigar por titularidade, mas com o Barbosa e o Bastos acima, né? Porque, enfim, estão à frente aí, jogando aí praticamente desde a chegada do Arthur Jorge. É a dupla de zaga titular. Teve alguns momentos que o Barbosa saiu, o Walter foi testado, mas enfim, hoje a dupla de zaga titular é Barbosa e Bastos. Então o Adrielson chega também, acredito que acima de Pablo e Walter, mais abaixo desses 2 jogadores que eu acabei de citar. Então, a situação do Lyon seria parecida, tá? Vou falar aqui dos 2 outros zagueiros que estão lá no clube francês, tá? Tem o croata Dujekar, tá? E o franco-senegalês, vou tentar acertar a pronúncia, o Moussa Niakhaté. O Moussa Niakhaté foi a maior compra da história do Lyon, né? Grupo Eagle soltando a grana. Quase 32 milhões de euros. Então vocês imaginam, 32 milhões de euros. O Thiago Almada foi mais ou menos 20 milhões, o Luiz Henrique mais ou menos 20. Esse zagueiro, que é uma posição, né, que normalmente não é tão valorizada, custou 32 milhões aos cofres da Eagle, né, do Lyon. Então o Moussa Niakhaté. Estou treinando aqui a minha pronúncia francesa, franco-senegalês. Então seria essa situação. O Adrielson, com a saída de um zagueiro, teria mais chances de ser escalado e de ganhar uma rodagem. Mas papai Textor bateu lá na porta do Adrielson e falou: me ajuda, né? Me ajuda aqui 3, 4 meses só para ajudar o fogão. E aí o Adrielson, aí sim, nas últimas horas, topou vir vestir de novo a camisa do Glorioso. Quem sabe dessa vez conquistar títulos, né? Vou botar aí no plural. Que eu acho, o que eu acabei de falar, né? Da prateleira que chega o Adrielson, claro, um cara respeitado, chegou à seleção brasileira ano passado. Eu acho que teria sido diferente se o Botafogo tivesse conseguido trazer, por exemplo, o Joaquim, até o próprio Lianco. Seriam jogadores que chegariam com mais potencial
potencial de ser titular do que o Adrielson. Mas os treinos vão acontecer, o Arthur Jorge certamente já viu um amplo material aí do Adrielson, né, através do scout do Botafogo. A gente sabe que o Arthur Jorge é um grande estudioso, então pode ser que daqui a um tempo a gente esteja falando de Adrielson como titular. Mas hoje eu não vejo ele chegando desse tamanho todo, né? Acho que ele ainda precisa fazer por merecer essa posição, né? Provavelmente ali tentando tirar a vaga que hoje é do Alexander Barbosa, o argentino Barbosa, né? Bastos, acho que é um titular absoluto do time, né? Um daqueles pilares ali principais da equipe, né? Então é isso, galera. Quero ouvir seu comentário. Acho que de modo geral a torcida curtiu, né, essa contratação do Adrielson. Eu tô na mesma onda aí. Era importante o Botafogo trazer um zagueiro. Eu imaginava que o Botafogo trouxesse alguém num nível acima do Adrielson, né? O Botafogo tentou, né? Não foi por falta de tentativas, realmente o Botafogo tentou, porque o que eu vinha falando, falei até no vídeo de ontem de manhã também, né, quando a gente ainda não tinha notícia do Adrielson, não faz sentido o Botafogo ter investido tanto em homens de frente, de meio campo, e na hora da defesa, que é fundamental para se ganhar campeonatos, né, o Botafogo economizar, ou enfim, deixar passar batido, né. Então o Botafogo corrige uma falha ali, né, no finalzinho da janela, a janela se encerrando. Eu acho que o torcedor está muito animado, né, e agora o foco total, obviamente, é no nosso jogo de amanhã contra o Fortaleza. Quem sabe contra o Corinthians, que é no outro final de semana, o Botafogo já tem aí alguma estreia, Vitinho, próprio Adrielson, enfim, que sejam pelo menos relacionados aí para essa partida contra o Corinthians, que também é mais uma oportunidade do Botafogo pontuar no Brasileirão. Beleza, galera? Ótima sexta-feira, né? Comenta aí embaixo, quero saber a sua opinião. E se você não assistiu o vídeo de ontem, como eu falei aqui, o segundo vídeo de ontem, né, do finzinho da tarde, assista, porque tem também umas informações legais aí sobre o Adrielson. Beleza? Tamo junto, abraço, deixe sua curtida, faça seu comentário, se inscreva no canal e sextou. Valeu, fogão!